Olá, eu sou a Maria Valdez e eu vou falar sobre o ano profissional júnior ou estágio profissional da OPP. Existem duas situações relacionadas ao ano profissional júnior. Uma situação é que você pode equiparar um ano de trabalho no Brasil a esse ano profissional júnior, e a outra situação é que você vai ter que cumprir o ano profissional júnior. Essa segunda situação se divide em duas situações. Você pode cumprir dentro de uma instituição ou você pode cumprir por você mesmo, de uma forma independente. Vamos falar primeiro sobre realizar o ano profissional júnior no estrangeiro, que é equiparar o seu primeiro ano de trabalho no Brasil com o ano profissional júnior aqui. Então, se você trabalhou com psi no Brasil e não comprova 3 anos de experiência nos últimos 5, mas tem um ano de experiência, você pode validar é, essa experiência como ano profissional. Essas informações estão todas no manual do ano júnior, que a ordem disponibiliza, e o que você vai precisar? Você vai precisar ter tido supervisão do seu trabalho durante esse ano e vai precisar escrever sobre essa experiência dentro dos moldes da União Europeia. Também vai ser necessário que o seu supervisor assine uma declaração de honra que comprove que você esteja acompanhado durante o primeiro ano de trabalho, como psi no Brasil. A ordem oferece informação por e-mail, boas informações, depois que você começa o processo para validar o estágio cursado no exterior. E também você vai frequentar uma formação gratuita de 108 horas, que se chama Formação Inicial do Ano Júnior. E já depois de aprovado, você vai estar habilitado como membro efetivo da ordem. Essa comissão de estágio da OPP, ela só vai analisar e se pronunciar sobre pedidos de equiparação depois da experiência profissional fora de Portugal, e com documentação e com relatório da atividade desenvolvida. Se você não tem esse ano de experiência no Brasil, aí você vai ter que fazer o ano profissional júnior ou o estágio profissional. Esse nome estágio profissional confunde muita gente, porque no Brasil é impossível existir um estágio que seja profissional. Para a gente, estagiário é justamente quem não é profissional. E isso começa com uma grande confusão. Então, eu vou distinguir aqui o que que é estágio curricular e o que que é estágio profissional em Portugal, tá? A graduação aqui, ela tem na mesma 5 anos. 3 anos são de licenciatura e 2 anos que eles chamam de mestrado, tá? Esse mestrado, que seria correspondente aos nossos 2 últimos anos de graduação, ele não é igual ao mestrado no Brasil. Ele não é nem validado se a gente envia o nosso diploma de mestrado daqui para o Brasil, não é validado como um mestrado, tá? Então é diferente. Mas durante esse mestrado aqui, o estudante aqui em Portugal tem que fazer o tal do estágio que se chama curricular, que é dentro do currículo universitário. É de responsabilidade da universidade. A ordem não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele não é pago, ele é feito com instituições que as universidades têm algum convênio ou protocolo, como eles usam aqui, tem 9 meses de duração e tem que entregar um relatório final que é a universidade que vai avaliar, tá? Nós vamos falar sobre estágio profissional. É diferente. Você já terminou o curso aqui, já é graduado aqui, já é licenciado mais mestrado, mas vai ter que fazer essa coisa que se chama estágio profissional, que é meio um paradoxo para a gente. E por quê? Porque depois que você termina tudo, para ser membro efetivo da ordem, da OPP, e trabalhar legalmente, você tem que cumprir esse ano de estágio. Então, a gente vai pensar esse período como se fosse um trainee no Brasil, só que aqui é um trainee obrigatório. E, assim, sem isso, você não vai ser aceito no OPP como membro efetivo e não vai estar autorizado a trabalhar. Como é que se faz esse ano júnior? Tá? Esse ano júnior que eu estou falando agora, PSIs que não comprovam um ano de experiência no Brasil como profissional. Quem comprova vai tentar equiparar. A primeira situação que eu falei. Fazer estágio no Brasil serve para comprovar? Não, não serve. O estágio no Brasil não serve, porque nossos estágios são todos ainda quando a gente é estudante. Então, não existe estágio feito após a graduação. Mesmo que você tenha trabalhado numa pós-graduação, não é considerado como estágio pelo Conselho Federal. Para fazer o ano júnior, então,
Uhum. A gente precisa de. São duas situações. Esses estágios profissionais, eles são sempre autopropostos. Você já deve ter escutado falar essa palavra, autoproposto. Mas talvez a gente precise esclarecer um pouco o que que isso quer dizer. Ser autoproposto quer dizer, principalmente, que a OPP não tem absolutamente nenhuma responsabilidade em encontrar estágio para você. A procura pelo estágio é da sua responsabilidade. A OPP exige que você faça, mas ela não vai procurar estágio para você, não vai te colocar em estágio nenhum. Isso pode ser muito complicado para quem vem de fora, como é o nosso caso, o PC brasileiro. A segunda coisa que o autoproposto significa é que você que cria o seu plano de estágio ou o projeto de estágio. E esse projeto tem que estar de acordo também com o que é solicitado pela ordem. Então, a ordem traz as normas do estágio, mas ela não vai criar o seu estágio. É diferente da medicina, que eles vão fazer residência e todos já são colocados pela universidade dentro dos hospitais. A OPP não faz isso. Agora, o que a OPP faz muito bom, ela tem o manual do ano júnior, e essas informações são ótimas. Eu, particularmente, recomendo que você se debruce sobre esse manual para compreender o que está sendo pedido, para procurar seu estágio, sabendo algumas informações que são importantes, para não ficar batendo cabeça, tá? Então, dentro de uma instituição, é complicado para quem é estrangeiro. Por quê? Porque exige que você tenha uma certa rede social que vai te indicar algum local para vaga de estágio. Por que que é difícil? O estágio tem que ser pago. É difícil mesmo para quem é daqui, para os portugueses. Mas eles conhecem mais gente do que quem chega de fora, né? Então acaba conseguindo informação de onde tem uma vaga. O estágio tem que ser pago. E as empresas, as instituições, as clínicas, elas não estão lá muito dispostas a pagar por esse seu primeiro ano de trabalho. O valor é considerado, aqui é considerado alto, são 1.025 euros por mês para 20 horas presenciais e 10 horas de trabalho autônomo por semana, tá? Então, 20 horas presenciais, 10 horas não presenciais durante um ano, tá? Ao todo são 1.600 horas. Se o estágio for na instituição, tem uma coisa boa. A instituição normalmente tem um plano de estágio pronto, e isso favorece muito, porque você não vai ter que fazer plano de estágio nenhum. Eles mesmos vão te oferecer esse plano, já vão colocar na plataforma. E o outro ponto, que se tiver dentro de uma instituição, é bem comum que a instituição tenha um orientador de estágio. Esse orientador vai acompanhar durante todo esse processo, com encontro semanal, com orientação, supervisão dos casos e situações que você apresentar. Ah, se a instituição não tem orientador, você tem que conseguir alguém que se disponha a ser seu orientador para cumprir esse papel. Esse orientador pode ser pago? Ele pode ser pago, mas isso não é muito claro. Vocês podem olhar no manual. A UPP se isenta de falar sobre isso. Em tese, seria a boa vontade de algum profissional, mas é um trabalho. A pessoa vai te ver toda semana, então ele poderia ser pago, só que não é assim divulgado abertamente que a orientação pode ser paga por fora. Se, é, se o estágio é na instituição, esse processo é bem mais simples. Você dá entrada no plano de estágio, esse orientador da própria instituição aprova e você já passa a constar como membro estagiário, vai ganhar o número de cédula de estagiário. Aí você vai ter que abrir já finanças aqui em Portugal, né? Você abre uma atividade nas finanças de Portugal. Se você quiser, você pode olhar nossos manuais, que tanto eu quanto a Gabriela Maldonado fizemos manuais sobre isso, e vai depois poder passar o tal do recibo verde para a instituição, se o caso, o seu contrato for por recibo verde. Se for um contrato com a instituição de trabalho, você também vai ter que abrir a atividade como psicólogo, porque você tem que estar inscrito nas finanças para exercer legalmente também, tá? Então, de toda forma, você vai ter que abrir a atividade nas finanças, mas depois que você tiver aprovado o seu plano de estágio, tiver já um número de cédula como estagiário. Agora, e se você não consegue de jeito nenhum estágio em instituição? Tem uma alternativa. É um outro estágio autoproposto, é autoproposto também, só que esse se chama autoproposto independente. O que é um estágio autoproposto independente? Você vai ser a sua própria entidade receptora, tá? Enfim, são três coisas. Parece difícil e complicado.
é menos do que parece, tá? Você precisa encontrar um orientador para o seu estágio. E você precisa de ter uma estratégia para conseguir paciente, cliente, como você quiser chamar. O que parece complicado, além disso, fazer o tal plano de estágio dentro dos moldes do que a OPP pede. Esse orientador tem que estar cadastrado na OPP como orientador e deve ter conhecimento dentro da linha teórica que você escolher para fundamentar seu estágio. Então, você não vai fazer um estágio em psicanálise com orientador da cognitiva comportamental, tá? Tem que ser um orientador da psicanálise. Você vai fazer um estágio de cognitiva comportamental com orientador da cognitiva comportamental. Há que haver alguma compatibilidade. Então, você precisa se informar, se você vai fazer dessa forma, sobre possíveis orientadores. Deve ser alguém com quem você se comunique bem. Você vai ter encontros semanais com o orientador. E tudo que você trouxer, o caso clínico, as dificuldades, vão ser discutidas com essa pessoa. E sobre estratégia para captação de clientes. O que é estratégia para captação de clientes? Você vai ter que indicar como é que você vai conseguir pessoas para você atender dentro de uma forma autônoma, independente. Então, vão ser indicações de pessoas conhecidas, instituições que você possa procurar para oferecer seus atendimentos, grupos de imigrantes da CPLP, ou pelo WhatsApp, por aí. E qual o motivo que existe para você fundamentar que você vai conseguir captar clientes? O motivo é muito simples e é muito coerente. O estágio deve ser viável para ser aprovado. Não é um faz de conta, é para ser de fato um estágio com atendimento clínico, que possa ser avaliado tanto pela sua orientadora quanto pela comissão de estágio da OPP. Então, além dos clientes, você precisa demonstrar qual é a base teórica que você vai fundamentar seu atendimento clínico. Então, no seu plano de estágio, deve ter uma boa bibliografia e algumas indicações de estratégias e técnicas clínicas descritas com propriedade. Depois que você tiver o plano de estágio na mão, uma boa orientadora, fundamento teórico, bibliografia, estratégia de captação de clientes, falta apenas falar aonde é que serão esses atendimentos. Esses atendimentos podem ser todos online? Pode. Pode ser tudo online. Podem ser em consultório alugado dentro de uma clínica? Pode também. Pode ser num consultório que você alugue sozinho, como seu consultório pessoal? Pode também. A OPP não se importa com o tipo de contrato que você tem com o consultório que aluga. Ela quer saber que você vai receber, que você vai ser pago pelos atendimentos prestados e que vai prestar um bom atendimento. E mais ainda, ela precisa saber que você tem um profissional responsável te orientando. E lógico que você vai cumprir as horas que são necessárias cumprir, tá? O que isso quer dizer? Primeiro, o estágio autoproposto independente não pode ser um projeto social. Você não pode atender gratuitamente para fazer o seu estágio autoproposto independente. Você tem que ser pago. Ah, você vai ter que ganhar 1.025 euros por mês? Não. Como ele é independente, você vai dividir esse valor pelas 30 horas semanais, né? E vai ver um valor de hora e você vai trabalhar em cima desse valor e passar recibo verde dentro de uma razoabilidade de cobrança, tá? A OPP vai querer os seus recibos verdes da finança? Não. É uma relação de confiança. Você diz que está cobrando, ela acredita que você está cobrando e acabou, tá? Mas é para cobrar. Não pode ser um projeto social, não vai ser aprovado. Né? O projeto tem que ser para você receber pelo seu trabalho. Isso é fundamental para a ordem, porque é uma proposta básica deles que todos os estagiários recebam. Então, depois disso tudo, você vai solicitar para a ordem para você ser, como uma pessoa singular, que para a gente seria aquela pessoa física, né? A entidade receptora do seu estágio. Então, você vai funcionar na pessoa física como entidade, para poder receber o seu próprio estágio. Aí, mas é assim, você faz o formulário e pronto? Não, você tem que fundamentar. Não basta preencher formulário. Ao enviar o formulário, você deve fundamentar todo o seu plano projeto de estágio. É como se você fizesse um pequeno resumo do seu projeto de estágio
no e-mail onde você envia esse formulário, para ele ser autorizado, tá? Aí vai autorizar o seu nome e o seu NIF. NIF aqui é o CPF do Brasil, número de identificação fiscal, como entidade receptora. Pronto. Foi aprovado, você vai precisar de assinar uma declaração de compromisso com você mesmo. Então, já vou avisar, um procedimento básico. Você tem que ter uma coisa chamada chave móvel digital. Você vai precisar disso. Você não sabe o que é chave móvel digital? Vai procurar. Tem no Google, é fácil de fazer. Não é difícil de fazer, mas procura o que é chave móvel digital, você vai ter que ter uma. Depois disso tudo, você vai ser autorizado a entrar na tal da plataforma de estágio e vai poder inserir o seu plano de estágio. É chato? É chato. É bem chato. Tem limitação do número de caracteres para cada pedacinho do projeto, mas se você já chegou até aqui, já pode colocar o seu plano de estágio, você está de parabéns, isso é ótimo. Depois de enviar esse projeto, a sua orientadora vai lá na mesma plataforma e vai aprovar o seu projeto, que provavelmente vai estar combinado já com ela, né? Ela tem que ter visto, vocês têm que ter discutido, etc, né? Por favor, não vai sair botando um projeto sem que a orientadora tenha visto nada. E aí, depois que ela aprova o seu projeto, o registro da assiduidade vai ficar aberto. Aí você vai cumprir o prazo, vai cumprir as horas, vai demorar um ano. São 1.600 horas, 1.067 horas presenciais, 533 não presenciais. Não presenciais, estudos, congressos, planos de sessão, avaliação, essas coisas. Agora, como vai ter as 108 horas do tal curso de formação que a OPP oferece, essas 108 horas vão ser descontadas das 533 não presenciais. Então, ao todo, você vai precisar validar na sua assiduidade 425 não presenciais, né? Vai ter um relatório no final do primeiro semestre e outro no final de tudo. Acabou, passou, ganhou, parabéns. Pagamentos. Procura no site da OPP sobre as taxas, tudo que você vai precisar fazer. Outra coisa, baixa o manual do ano júnior. Leia, anote, manda e-mail para a OPP para tirar dúvidas. Eles respondem muito bem quando você entra em contato com a comissão de estágio. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que as informações são ainda muito superficiais, mas é um vídeo para dar um norte para quem fica perdido aqui, sem saber o que fazer para ser aceito como membro efetivo da OPP.